Relacionamentos são dolorosos, mas são necessários. O livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 17, diz: como o ferro afia o ferro, assim um homem afia também o seu amigo. Eu sei que a gente vive numa sociedade secularizada, onde ressalta, por exemplo, as questões do individualismo, da performance sozinha, mas a gente precisa entender que a própria sabedoria da Bíblia e os textos que nela aparecem nos ressaltam uma vida comunitária dolorosa e necessária. E a gente precisa entender que para um relacionamento saudável, a gente precisa respeitar esses limites e esse outro mundo, esse outro ser diante de nós. Os nossos amigos, né, por exemplo, são pessoas que nós gostamos muito, mas que vez ou outra nós nos pegamos discordando de alguma ideia, discordando de algum comportamento, e quando a gente vai tentar debater isso, quando a gente vai tentar impor, por exemplo, uma verdade comportamental, moral, a gente se esbarra em pontos delicados e muitas vezes a gente acaba até se machucando e machucando também. A questão é que a gente precisa entender que no processo de Deus, né, desse relacionamento mesmo, né, com as outras pessoas, nós somos transformados e isso é algo bom. É doloroso, é como um ferro afiando outro ferro, mas que no final das contas nos deixam afiados para que a gente possa cumprir o nosso objetivo. É como, né, uma faca afiando, né, sendo afiada por um outro ferro. E não é uma coisa simples ali, delicada, pelo contrário, é um atrito forçoso, né, que produz no final um fio para aquela navalha ali, para aquela faca possa exercer bem o seu papel. Assim também somos nós, quando nós nos relacionamos com as outras pessoas. Essa intensidade, ela provoca algumas dores, alguns sentimentos, né? Mas a gente precisa também olhar para Cristo, que veio, né, aqui na Terra, caminhou entre homens, né, caminhou também como outro ser humano, se relacionou. Ele também, ao ser amado, foi traído, ao dar o seu melhor, recebeu o pior das pessoas. Muitas vezes foi mal compreendido pelos seus, né? E não desprezou, não abandonou simplesmente aqueles que fizeram isso com ele. Pelo contrário, investiu e foi fundo nesse relacionamento, porque ele sabia que era algo importante. Essas pessoas, mesmo depois de sofrerem essa experiência, né, de muitas vezes se esbarrarem em Cristo, né, e serem confrontadas por Ele, sofrerem esse atrito divino, vamos dizer assim, essas pessoas, no relato, por exemplo, do livro de Atos em diante, a gente vê que essas pessoas foram transformadas e elas tiveram então o seu caráter transformado, a sua vida transformada, foram outras pessoas, foram melhores, conseguiram cumprir um objetivo, encontrar o propósito de vida, e isso é muito importante para nós também. Quando a gente se relaciona com outras pessoas, sabendo o motivo desses relacionamentos, nós, ao mesmo tempo que somos afetados positivamente por essas pessoas, nós também podemos o quê? Influenciar, transformar e impactar a vida dessas pessoas também. Então, eu queria falar para você para não desistir das amizades, não desistir de uma vida em comunidade, uma vida em sociedade, não se isolar, né, ir para uma caverna, ir para um lugar obscuro, né, e achar que dali você vencerá na vida, até porque é preciso todas as nossas conquistas, felicidades, os ganhos, isso precisa de alguma forma ser compartilhado com outras pessoas e ser celebrado junto, né? É por isso que eu gosto muito da ideia de Deus como uma família. A Trindade é uma família, ela se relaciona. Quando Jesus, por exemplo, ensina sobre a ceia, né? Ali naquele momento, quando ele reúne os seus discípulos, talvez Jesus também esteja ensinando um princípio muito importante sobre comunidade, vida compartilhada e sobre essa mesa de Deus, onde ele reúne pessoas, né? Então, que você possa investir em pessoas, que você possa se doar a pessoas, que você possa ser intenso às pessoas e que você possa perdoar pessoas, porque pessoas não são perfeitas, elas vão te magoar, elas vão te provocar dor, elas vão provocar caos na sua vida, como diz o filósofo existencialista Sartre, né? O inferno são os outros,
pode ser que muitas das vezes os outros pareçam ser um inferno para nós, mas a gente também muitas vezes parece ser o inferno para outras pessoas. Que a graça de Deus, que o amor divino possa transformar a gente não em inferno, mas em céu, em pessoas que possam gerar alívios, que possa gerar alegria, que possa gerar ali segurança para outras pessoas também. Não desista de viver uma vida em comunidade.